Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente para mais uma preleção doutrinária via videoconferência para a Casa Espírita lá de Vilas do Atlântico, que se chama CESA, Centro Espírita Semeadores do Amor, a convite da nossa querida confreira Osvalnice, que nos pediu que falássemos sobre a família como vai. A partir desse tema, nós iremos desenvolver, portanto, a nossa abordagem baseado em algumas referências dentro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e ao tempo em que também iremos subsidiar nossa fala nas obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de outros autores, se assim for pertinente. Então, para começarmos, iremos tocar uma canção, incluindo assim um momento de arte dentro da nossa fala, para que possamos entrar na psicosfera do tema, ok? Vamos lá. Essa música, Te Ofereço Paz, é um mantra de Walter Pini. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. E assim, nós começamos a nossa fala com essa canção para que encontremos assim um espaço de ressonância psíquica para a abordagem desse tema de tanta relevância nesse momento que estamos atravessando. Para isso, eu separei uma mensagem do livro Ideal Espírita, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esse livro, portanto, são vários espíritos, e dentre essas mensagens que lá encontramos, tem uma que nos chama muito a atenção, que é uma mensagem de Emmanuel, quando ele chama a essa reflexão. Prestem atenção. Ninguém foge, a mensagem se chama Em Casa. Nada mais apropriado para o momento que estamos atravessando do que uma mensagem como essa, né? Tão atual pelo benfeitor Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E ele vai dizer: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema,
o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Pelo Espírito Emmanuel, o médium Francisco Xavier, do livro citado anteriormente como sendo Ideal Espírita. Então, aqueles que, porventura, se sentiram tocados com essa mensagem, eu recomendo que procurem na internet e releiam ou ouçam novamente esse trecho da nossa exposição, porque aqui ficará disponibilizada no canal da Instituição César e certamente eu baixarei no meu canal também, e a partir do momento que a instituição publique, a partir daquele momento eu também publico no meu canal, honrando, portanto, a prioridade para a casa que vai fazer uso dessa preleção de hoje. Então, tendo dito isso, nós iremos introduzir o tema fazendo uma reflexão. Quando ela nos chama, e a família, como vai? O que vocês acham? O que é que nós estamos passando hoje dentro dessa proposta de renovação para o retorno ao convívio doméstico com aqueles nossos pares que compõem os laços da consanguinidade? A partir dessa premissa, nós podemos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no seu capítulo, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, capítulo 14, nós vamos entender e nós vamos nos deparar com alguns tópicos que são muito interessantes para a reflexão nossa e que a gente não vai se debruçar na totalidade, mas vai deixar o tópico inicial como uma forma de provocação para que vocês reflitam. Lá nós vamos ter, no item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. E assim, nesse tema da parentela corporal e parentela espiritual, nós podemos desenvolver o nosso raciocínio. Nós vivemos hoje dentro de uma configuração chamada família, e que é uma instituição que verdadeiramente, como se diz lá no Livro dos Espíritos também, que foi citado por Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Essa resposta, bem sintética e contundente, nos faz refletir que a família, apesar das diversas configurações em que ela se apresenta, ainda será, por muito tempo, o espaço onde a construção da sociedade se dará devido aos encaminhamentos em que o reduto doméstico possa se consolidar. Lá no Livro dos Espíritos também, ele vai continuar na questão 774, quando o Kardec vai falar: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Essa questão 774, ela nada mais é o produto da resposta quando Kardec perguntou: há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais
que entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não a lei natural. Que devemos pensar disso? Kardec perguntava, portanto, se já que na comunidade dos animais os pais abandonam seus filhotes, se não seria o mesmo na família dos seres humanos, dos seres racionais, querendo dizer que a construção familiar se dá mais pelas exigências sociais e os costumes sociais. E aí Kardec os espíritos trazem essa resposta. O homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles? Ou seja, fazer esse comparativo de homem racional com os animais irracionais. Nele há outra coisa além da necessidade física. Nos animais há uma necessidade física. Nos seres humanos há uma necessidade de progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Então é uma lei divina, é uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Na sequência é a questão 775, que ele diz qual seria para a sociedade então o resultado do relaxamento dos laços de família, e os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Tendo por base essas duas falas, a da parentela corporal e a parentela espiritual, e essa questão 775, que para a sociedade a família ainda é um espaço onde se configurará a sociedade do amanhã, independente das configurações que ela vem se mostrando, nas mais diversas formas, as monoparentais, as famílias homoafetivas, as famílias de várias configuração que a sociedade odierna tem apresentado, ela ainda é a célula basilar de representação do que se reverbera na sociedade e no mundo externo. E ali vem um comentário que nós podemos aprofundar a nossa sonda, que quando falamos de família, nós entendemos, portanto, que na família existem espíritos. Na premissa de que a nossa família por laços consanguíneos, ela se dá por fatores hereditários que nós sabemos que são passados pela condição genética de um pai para um filho, de um avô para o filho, que o filho passa para o neto, o filho passa para o filho. Esse movimento a gente não desconsidera. Só que o Espiritismo ele nos traz uma grande contribuição de maior clareza sobre a configuração que se dá nas famílias. Nós entendemos que no clã familiar existem pessoas que estiveram no passado convivendo as mais variadas experiências. Ali naquele reduto doméstico existem pais que, como dizia a mensagem de Emmanuel, foram desatenciosos com alguns dos seus parceiros e que retornam às vezes com filhos rebeldes que não conseguem compreender por que tamanha rebeldia. Nós podemos ter filhas que se perdem na prostituição e que muitas vezes foram pais que no passado corromperam aquela alma quando não eram pais, quando eram às vezes namorados ou eram pessoas de vida licenciosa moralmente e que viciaram aquela criatura quando vivia um papel de não filha e ela retorna numa nova existência, numa configuração de pai e filho para o reajuste natural e os laços se estreitando na relação familiar. E o pai percebe que ela vem com a inclinação, com a tendência a viver a lascívia, a concupiscência, a sexolatria. Então, todos esses movimentos que nós enfrentamos no lar, no reduto doméstico, eles fazem parte de um construto de experiências que os espíritos se colocam através do livre-arbítrio e dos planejamentos que nós, às vezes, quando estamos em níveis de consciência mais ampliada, nos colocamos junto com os engenheiros e os construtores das dinâmicas que se configuram no planeta, juntamente com o merecimento de cada um, juntamente com as necessidades evolutivas, nós nos configuramos, portanto, não só pelos laços da consanguinidade. Por isso que nós dizemos que há uma família pelos laços consanguíneos e há aquelas famílias que são feitas pelos laços espirituais. Hoje, aqueles que se configuram pelos laços da consanguinidade, no futuro, eles poderão se vincular pelos laços do espírito. Nós podemos exemplificar. Existem famílias que vocês percebem que existem espíritos que vêm como se fossem consideradas a ovelha negra, que não se usa mais esse termo, que é um termo pejorativo. Uma ovelha que destoa do conjunto daquelas outras ovelhas. E esse processo de diferenciação, às vezes, é porque um determinado grupamento, em algum nível, se comprometeu coletivamente com um determinado espírito. E aquele espírito estava ali posto
em reencarnar num ambiente onde tinha uma família estruturada, um pai e uma mãe que se relacionavam bem, junto com um filho e uma filha, e de repente reencarna um terceiro componente, e que na dinâmica daquele clã é completamente diferente dos outros dois filhos. E aí as pessoas não compreendem como pode o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, dentro da mesma cultura, dentro da mesma conjuntura socioeconômica, e de repente vem esse que completamente se perde no caminho das drogas, vai pelo caminho da depressão, na irritabilidade e na ofensa ao pai, na ofensa à mãe, e na ideia de tentar entender pela visão apenas materialista, quando se olha socialmente, no estudo sociológico daquele construto familiar, não teriam as explicações que pudessem trazer realmente ao raciocínio, à lógica, o motivo daquele ser destoar dos outros. Quando nós percebemos o ser espiritual, portanto, que ali habita um espírito imortal, que tem uma experiência pregressa e que, portanto, ele é o somatório de todas as suas aquisições que foram realizadas nos construtos dos personagens, das personagens que foram vividas nas vidas sucessivas, ele traz esse acúmulo de experiências para esse novo movimento de vida em que ele se encontra. Como essas experiências estão armazenadas no seu perispírito, ele pode, de uma forma ou de outra, como o véu do embotamento, o véu do esquecimento, que é uma forma de benevolência divina que nos dá essa oportunidade de esquecermos o que fizemos. Esse filho, portanto, quando nasce, ele não tem de pronto as reminiscências, as memórias do que ele fez ou deixou de viver com aqueles seres que compõem a nova configuração familiar. Mas no seu inconsciente profundo, ele traz algum resquício, alguns insights, algumas memórias que ficam sinalizando de que ali há uma espécie de rejeição, um movimento que não é tão de comunhão com aqueles seres. E à medida que os pais não conseguem educar na fase que é mais comum, dos 0 aos 7 anos, perceber as más inclinações daquela criatura, perceber as tendências que fogem um pouco ao comportamento que seria o que era considerado, entre aspas, mais aceito socialmente. E o pai fica permissivo com a mãe, às vezes por culpas inconscientes, porque desviaram-se, e aí ficam muito permissivos com aquele filho, não colocando limite, porque é necessário ter o limite para que ele possa viver socialmente de forma, entre aspas, mais adequada, ele começa a perder o domínio sobre aquele ser novo que surge naquele ambiente e que se mantém na estruturação psíquica que ele acumulou de tendências que ele vinha e que teria como experiência nova com os pais que estão se configurando na configuração oposta do que era no passado, como amigos, como irmãos, como amantes, vem como pai, que é o educador. Os pais negligentes permitem novamente que se instalem os vícios, aqueles vícios morais naquela criatura e a revolta possa se estabelecer. Qual seria o critério? Aqueles pais, portanto, no papel de educadores, eles deveriam exercer o que é o principal de uma relação de pais, que é de educar os filhos, perceber as suas tendências, as suas más inclinações e, à medida que vão percebendo, colocando limites através do amor, através da benevolência, através da tolerância com aquele que se diferencia, mas não com a permissividade que muitos pais estão fazendo na atualidade ou delegando a função de educar a escola ou aquelas babás e as pessoas, os tutores que ficam assumindo o papel que seriam de obrigação dos pais. E ali naquele ponto, o menino começa, ou a menina, a manifestar a tendência do passado, a exigir, a se mostrar um déspota, um menino exigente, uma menina que critica, que exige, que bota o dedo na cara do pai ou da mãe, e ali vem um espírito calceta, recalcitrante, e que ao sentir o campo de ressonância familiar favorável àquela expressão, ele passa novamente a trazer à tona toda a sua experiência vivida e de forma desconfortável, contaminando o ambiente doméstico. Então, a pergunta que nos faz a nossa querida confreira, e a família como vai hoje? Dentro dessa premissa, nós estamos vivendo um momento de retorno ao espaço do convívio doméstico. É verdade que no movimento de evolução, a tendência do ser é criar asas e poder viver as suas experiências fora do ambiente doméstico. Mas nós estamos percebendo, nesse novo século, que muitos jovens têm mantido a sua vinculação afetiva, ou melhor, a sua vinculação familiar, até uma idade bem avançada, quando no passado, muito jovialmente,
aos 20, 25, 22, 23 anos, os jovens se casavam, saíam de casa e constituíam suas próprias famílias. Hoje não. As famílias, elas constituem-se pessoas com 30, 40 anos e os meninos e as meninas continuam no lar com seus pais, fazendo uso daquelas benfeitorias, né, daquelas benesses que a família, que o pai pode oferecer, se mantendo assim por um tempo maior e mais prolongado dentro da casa. Quando nós vivemos hoje essa nova configuração em que faz-se necessário obrigatoriamente o convívio entre essas pessoas, apesar de esses jovens terem essa característica, eles tinham como ter refúgios na sua saída para a faculdade, eles tinham como ir para a rua, ir para o shopping, ir para a praia, ir para os seus lazeres comuns. O pai e a mãe também têm o seu trabalho, a sua dinâmica própria. Um vai para o trabalho, chega às 18 horas, a outra pega de um certo horário e encontra-se no outro. Então existiam configurações, a gente fala que o coronavírus é o corona marco zero, eu não falo Covid-19, eu falo corona marco zero. É o novo marco da sociedade do futuro, dessa nova era que vem se estabelecendo. Então, com essa nova situação pandêmica que estamos vivendo na sociedade odierna, os meninos que podiam estar nas ruas, as meninas que podiam estar nas ruas e que vivem no seu reduto doméstico, mesmo com idades avançadas, eles não têm mais como se refugiar, saindo de casa para não enfrentar as exigências do pai, as exigências da mãe. Assim também nós podemos perceber os casais, que na sua convivência, quando existia conflitos, eles poderiam dar vazão saindo para tentar espairecer, para gastar com coisas, para tentar ir para um happy hour com os amigos ou a mulher com as suas amigas, ir para um estádio de futebol para dar vazão a toda aquela energia de repressão de todas das suas sombras que gostariam ou que queriam se manifestar e por uma necessidade de se manter com o perfil da pessoa socialmente aceita, usando personas que são as máscaras que utilizamos para manter uma convivência mais harmônica, eles simplesmente negavam aquelas manifestações e podiam ter espaços de válvulas de escape para essas situações. Só que hoje, o que nós estamos percebendo é que isso está se tornando cada vez mais difícil. Elas estão obrigatoriamente, coercitivamente, sendo obrigadas, sendo redundante aqui, a viverem dentro da sua casa. E aí o que está se apresentando e o que está se configurando pelos estudos que estão se mostrando na China e outros países que viveram isso em maior escala, ou melhor, primeiro do que o Brasil, é que muitos casais estão entrando em conflito e muitas separações estão ocorrendo. Aí vem o nosso questionamento e que é muito pertinente à necessidade desse tema, a família como vai? A família como vai? Ela vai, nesse momento, vivendo situações que são as mais desafiadoras no meu ponto de vista. Por quê? Quando você convive com a esposa e que você é obrigado a perceber que ela, enquanto ser individual, tem expressões que desagradam a você, e quando você podia, naquele momento, para não evitar um conflito maior, fazer um movimento de evasão, de saída, de fuga para o mundo externo, você conseguia procrastinar, protelar uma crise que verdadeiramente já se instalara, mas que por válvulas de escape nós poderíamos então assim postergar o movimento do conflito e que inevitavelmente, com a crise atual, eles não podem mais ser postergados. Eles estão sendo vividos no cotidiano. A sociedade contaminada, então, com o pessimismo de notícias que nos bombardeiam o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer momento você liga a televisão, você só ouve falar sobre o movimento novo da pandemia. O casal, portanto, vivendo junto naquele espaço que muitas vezes são espaços muito apertados, são habitáculos, onde estruturas de apartamentos modernos que impedem que as pessoas possam ter uma varanda, ter um espaço de área verde, os prédios estão impedindo que as pessoas frequentem as academias, que frequentem os espaços livres, com as restrições devidas e agora está um pouco mais de abertura, mas mesmo assim era muito restritivo, então não se pode ir na academia, não se pode ir na piscina, e eles têm que conviver dentro de casa, não tem para onde escapulir. A única saída é rede social, que aqui a gente fala que é uma grande contribuição e nós podemos perceber que as redes sociais e a tecnologia é uma grande forma de nos conectar com as pessoas nesse momento hoje
muito mais do que antes, porque antes nós ficávamos nesse espaço de fuga, no restaurante, almoçando e na rede social, e estava numa escola, na sala de aula, na rede social. Hoje não, nós temos ela livremente para poder ser usada justamente porque estamos confinados. E aí tem um aumento do uso das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do YouTube e de todas essas formas que a tecnologia nos propõe, nos proporciona e que verdadeiramente são grandes contribuições se bem utilizadas. Mas essa forma de utilização é a única válvula de escape que muitos de nós estamos tendo de fugir para o embate do diálogo, do confrontamento, do entendimento com aquele parceiro, com aquela parceira, com aquele filho problema, com aquela filha problema, qualquer que seja a configuração que se estabeleça dentro do ambiente doméstico. Nós podemos dizer que não há desenvolvimento ou não há evolução se não houver envolvimento. Só há evolução, só há desenvolvimento se nós conseguirmos manter um nível pequeno que seja de envolvimento. É muito fácil você evoluir intelectualmente e sim isolado em qualquer espaço que vocês escolham. Basta que você tenha livros para ler, materiais audiovisuais e que você possa, como didata, fazer o acréscimo de consciência e se evoluir intelectualmente. Essa evolução ela é inequívoca, sem necessariamente o confronto com outras pessoas ou o embate ou a convivência com alguém que eu digo presencialmente. Mas a evolução moral, ela só se dá quando você tem envolvimento. O desenvolvimento moral, ele se estabelece na premissa de que é necessário que haja relacionamentos. Porque o ser humano, ele é um ser gregário. E lá no Livro dos Espíritos, que é justamente nesse livro terceiro, a pergunta que está dentro da lei de sociedade, que Kardec vai fazer na 766, é a seguinte: a vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E ele vai falar, Kardec vai perguntar, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta, sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Kardec continua, o homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Resposta, o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Vou repetir. Pergunta 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Resposta dos espíritos. O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Comentário de Kardec. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam, uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Ele vai continuar, vida de isolamento, voto de silêncio, e aí vai culminar nos laços de família, que são aquelas duas questões que eu li no início da nossa preleção de hoje. Então aqui Kardec, os espíritos são muito claros a Kardec. É preciso o contato com outros homens. Nesse contato com os outros homens, o atrito que se dá, como um seixo que rola rio abaixo, ele se configura porque as arestas daquelas pedras que mal formadas inicialmente, ao se bater em vários objetos ao longo do percurso, ele vai se lapidando a ponto de formar uma pedra roliça e que serve para o nosso uso em formas de configuração, não, de embelezamento das estruturas das nossas casas. Para aquela pedra se tornar tão lapidada, ela precisou viver os atritos do embate do cotidiano, para assim ela poder aprender que é no reparo das suas arestas que ela vai se configurar numa pedra mais polida. Esse é o nosso caminho, é o buril
da convivência, é o cadinho do lar doméstico, nesse caso específico, que vai fazer com que nós outros, se soubermos utilizar esse espaço da convivência com nossos pares, aqueles entes queridos, que muitos deles não são tão queridos assim, porque nós, como dissemos inicialmente, são às vezes desafetos do passado que retornam no mesmo espaço da relação familiar, pelos laços da consanguinidade, para que assim possam estreitar os laços do espírito. Essa configuração eu sempre tenho exemplificado na nossa família. Eu, meu pai, Gabriel, minha mãe Maria Helena, meu irmão Marcos Vinícius, minha irmã Daniela e o nosso terceiro irmão que a gente agregou, que foi Antônio Cícero, que foi um que nós acolhemos pelo laço do amor, não pelo laço da consanguinidade. E essa história da nossa família, ela tem alguns dados que nós temos informações e que aqui eu não vou explicitar todos, mas de uma forma ou de outra, nós sabemos divergências que haviam entre eu e meu pai no passado, os laços de aproximação entre eu e minha mãe, os laços de desavença que tinha eu e minha irmã, meu irmão com minha irmã, já laço de mais proximidade, parece-me que eles foram pai e filho. Vem Cícero, que entra por uma outra via e que assim ele tem um laço de afetividade mais próximos de mim, menos próximos de X, de B, de C, e que a gente vai percebendo que mesmo aquele que não tem a configuração do sangue, pode ter às vezes um vínculo maior com um que tem às vezes o vínculo sanguíneo do que eu e o meu irmão, por exemplo, que poderíamos ter muito mais afinidade porque nascemos desde pequenininho vivendo no mesmo espaço. Eu hoje com meu irmão Marcos, a gente tem uma afinidade muito grande, apesar de termos pontos de vista diferentes, pensamentos diferentes, mas nós nos amamos. Mas nós percebemos também que essa relação com minha irmã e com meu irmão foi um laço de configuração, de resgate. Nós percebemos que essa encarnação serviu para nos aproximar um pouco mais de talvez embates terríveis que tivemos no passado. Eu hoje posso afirmar que no meu coração, e acho que no deles também, nós conseguimos estreitar os nossos laços de afeto pelos laços do espírito. Ainda assim, precisaremos talvez vivermos outras experiências para, quem sabe, nos unirmos ainda mais pelos laços inquebrantáveis do espírito imortal que somos. Mas é verdade que a experiência no cadinho, na convivência do lar, com as divergências que nós tivemos, as brigas da infância, todos os atritos, serviram para nós aprendermos naquele convívio a nos amarmos. Porque no passado, se outrora eu não era irmão, podia tirar uma espada e matar, se ele não era meu irmão ou ela não era minha irmã, poderia também me desafiar de uma forma mais cruel e brutal, atentando contra a vida. Hoje, nós conseguimos sobreviver, nós não tiramos a vida um dos outros, nós estamos vivendo totalmente as dificuldades que são normais das nossas características de personalidade distintas, mas dentro de uma configuração de entendimento e de relacionamento, nós estamos reparando as nossas arestas ou aparando as arestas e nos lapidando para, quem sabe, nos tornarmos pessoas melhores e assim podermos, no futuro, convivermos de forma mais afetiva, de forma mais amorosa, de forma mais solidária, de forma mais fraterna. Então, com esse movimento, desse chamado que nós estamos tendo, do ir para dentro, esse movimento que é ficar dentro de casa, nos faz perceber que há uma dificuldade extrema em fazer esse contato com o mundo interior. Nós, quando tínhamos a liberdade de ir e vir, era muito fácil, como eu disse, tá em casa injuriado aqui, pega o carro, vaza, vai no shopping center, vai no cinema, vai no teatro, vai no show, vai pro bar tomar uma cerveja, vai numa praia tomar um banho de mar, vai para um estádio de futebol, vai para algum lugar fora, sempre a busca do mundo externo, porque é muito incomodativo conviver consigo próprios. A maioria de nós temos uma grande dificuldade de conviver com nós mesmos, viver com a proximidade do nosso ócio, aquele ócio produtivo, onde nós podemos, no espaço de convivência, sem o fazer externo, olhar para dentro, o movimento do autoencontro, do autodescobrimento, que através do autodescobrimento nós podemos conhecer as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas habilidades, as nossas dificuldades. Esse processo, portanto, que o coronavírus nos chama, é o retorno para dentro, é o mergulho interior. Só que nós não temos a condição de conviver com esse mergulho para dentro, porque é muito difícil, e aí eu me incluo também, para muitos de nós,
olhar para aquilo que ainda não queremos que seja evidenciado na sociedade que vivemos. Quando paramos para, de fato, fazermos um mergulho interior, através de práticas de oração, de meditação, de contemplação, através de práticas de exercícios que nos façam a introspecção, nós conseguimos perceber aonde estamos e para onde estamos indo. Se não fazemos esse movimento, é muito complicado e difícil saber onde estamos e para onde estamos indo e o que estamos fazendo aqui. Quando então o vírus nos conclama a vir para dentro, que é ficar dentro de casa, o primeiro desafio é ficar dentro de casa na conexão comigo mesmo, sem poder fugir e ir para fora. Eu preciso ficar comigo mesmo, mas eu não consigo ficar comigo mesmo. Eu vou para o Instagram e faço live. Eu vou para o Facebook e fico no feed sem fim, infindavelmente olhando, passando aqueles feeds e que nunca acaba. Eu vou para o Instagram e fico fazendo a mesma coisa, olhando notícias no WhatsApp, difundindo notícias que às vezes são fake news, gerando pânico, terror, sintonizando com medo, sintonizando com tristeza, sintonizando com todas essas mazelas que estão sendo trazidas através desse movimento de consciência que o vírus é. Eu não tenho nele como uma coisa negativa, eu tenho nele como uma grande contribuição civilizatória, por mais que a gente tenha todo o sentimento de compaixão das vítimas que estão sendo com as vidas ceifadas e os familiares que estão ficando, o sofrimento ele é inevitável, porque as escolhas que fazemos fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, fazem parte do nosso processo evolutivo, fazem parte da construção da nossa história enquanto espírito imortal, que nunca finalizamos, porque nós sabemos que como espíritos que somos, ninguém morre, o que morre é o corpo, mas é óbvio que dói perceber que o corpo morreu e que você não pode ver sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, sua tia. Isso é realmente doloroso. Mas nós espíritas que somos, que já temos a noção da imortalidade da alma, que já sabemos que não há uma folha que caia sem que seja feita, que seja a vontade do Pai, como nós entendemos a compreensão de que a finitude do corpo não se dá que a finitude do corpo não é a finitude da vida, porque a vida não cessa, isso nos consola um pouco mais. Não nos tira o sofrimento nem a dor, mas dá um entendimento e uma clareza inequívoca e que expande muito mais a compreensão do que estamos vivendo. Nós sabemos que os flagelos destruidores, as calamidades, elas fazem parte da história do mundo, enquanto o mundo é mundo. Sempre tivemos isso. A nossa geração é que nunca teve esse processo de vivenciar na nossa atualidade uma experiência de grande relevância planetária. Antigamente tinham situações que acometiam uma determinada região, a Europa, a África, a Oceania, a Ásia, a América do Norte e a América do Sul. Hoje temos algo que não existe lugar do planeta, com raras exceções, que não esteja, que esteja infenso, esteja imune ao coronavírus. Ele pode chegar em qualquer lugar, porque hoje com as comunicações da globalização, os trânsitos livres de um lugar para o outro, os aviões que transportam pessoas e todas as formas de transitarmos no planeta, faz com que um vírus que começou lá no interior da China possa hoje estar dissipado no mundo inteiro, gerando um movimento de morte, de dor, de sofrimento e que deveria gerar uma reflexão profunda da configuração que a regeneração que o planeta está passando, ela deve se dar a partir pós-pandemia. O processo, portanto, só se dará e nós poderemos aproveitar essa onda em que estamos vivendo, aqueles que não partirão para o mundo espiritual, aqueles que continuarem vivos no corpo físico, vivos nós estaremos sempre, mas no corpo físico, quais são as lições que poderemos tirar vivenciando essa experiência, se não fizermos no momento em que ela nos impõe, de forma obrigatória, de forma coercitiva, a vivermos no nosso lar, o movimento de mergulho interior. Como poderíamos crescer? Convivendo com pais que às vezes são autoritários, às vezes com maridos que são despóticos, com mulheres que são relapsas, com filhos que são rebeldes, sem que nesse processo da convivência consigamos fazer, primeiro momento, um movimento de olhar para dentro. Olhando para dentro, percebendo que o outro é aquilo que ele pode ser, na expressão máxima da sua capacidade de se manifestar, e a partir de um movimento de compreensão de que nós próprios trazemos as nossas dificuldades internas, as nossas mazelas, poderíamos no olhar compassivo, no olhar solidário, no olhar fraterno, e nós espíritas que somos, que deveríamos ter nesse momento maior compreensão, percebemos que a experiência da convivência nos faz acessar o homem velho.
o homem primitivo, que ainda indignado, irritadiço, impaciente, intolerante, agressivo, se expressa, porque assim, na convivência do cotidiano, é difícil não ter como ser provocado por uma fala de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma filha, que nos mexa nas estruturas egóicas e que nós estaríamos tentando camuflar, conviver com aquilo de forma escamoteada, vivendo no personagem, colocando aquela máscara de relação, não que ela não seja necessária, porque a persona faz-se necessária, ninguém convive num casamento sem usar máscara, ninguém convive na relação social sem usar as máscaras, mas é que essas máscaras passam a ser como se fossem aderidas em nós, como uma forma de proteção e de tentativa de esconder tudo aquilo que a gente ainda é, ou melhor, tudo aquilo que nós ainda estamos, mas que queríamos esconder, fugindo para o mundo externo, mas não conseguimos mais, porque temos que conviver, acordar, levantar, dormir com aquele familiar, e o tempo de esconder o que você não quer manifestar, ele vai se esvaindo, porque o movimento é tão íntimo, é tão próximo, que a tendência é a gente manifestar realmente aquilo que ainda estamos. E aí vem as brigas, as agressividades, a violência doméstica, ter aumentado o feminicídio, infelizmente, a relação do homem com a mulher no convívio do cotidiano, expressando mais ainda a violência do homem com relação à mulher, e a mulher também com relação ao homem, só que a agressividade da mulher com relação ao homem não leva às vezes à morte do homem, e o homem quando agride normalmente ele mata, mas as mulheres também agridem os homens. A agressão mútua de seres espirituais que nessa convivência do ambiente doméstico poderiam reparar as arestas e eles não estão conseguindo. E os desafios estão aumentando, pessoas entrando em transtornos de pânico, aqueles que tinham transtornos obsessivos compulsivos, aumentando os transtornos porque o lavar a mão, esses movimentos de tentativa de higienização, tem muitos toques que são nesse campo, né, de manifestação, que é lavar as mãos repetitivamente, e com esse movimento neurótico de ter que fazer higienização, eles tomam mais banhos, lavam mais as mãos, vestem a roupa. Eu vi um paciente meu, claro que eu não vou citar o nome, na minha sala eu tenho todo o cuidado no atendimento, a gente respeita as normas das autoridades sanitárias, e aí eu faço todo um processo de entrada no consultório. Primeiro largo sandália lá fora, ele vai para a sala, ele tem que ligar a torneira, usar o papel toalha, fazer a higienização da mão, lavar do jeito, eu ensinei a todos eles no início como fazer a higienização das mãos, o tempo que deve ser feito, enfim, e depois na hora de fechar, pegar o papel toalha, fechar o metal e desprezar o papel toalha, enxugar as mãos, enfim. E eu percebi ele que tem um transtorno neurótico, um transtorno depressivo, ele tenso, ele tem transtorno de ansiedade e depressão, e ele sem saber, agora eu vou para aqui, eu vou para cá, paralisou assim, eu digo, eu sei, querido, ele riu, fica realmente neurotizante, né? A gente não sabe o que faz, vai aqui, lava acolá. Ali ele percebeu quanto ele estava vivenciando de novo o movimento de alma que ele já traz como característica neurótica, o transtorno depressivo, o transtorno de humor bipolar e também o transtorno obsessivo compulsivo, que está dentro do processo psiquiátrico dele. E aí eu percebi, a gente deu um risado e falei, imagine, você é um exemplo de pessoa que está estável, que está se harmonizando, está tendo acesso à terapia, está fazendo o controle disso tudo que você vive e percebe-se como nesse momento novo, isso há um contato novamente com esses movimentos que podiam estar já em segundo plano, eles se evidenciam, há um recrudescimento. Então as pessoas estão trazendo à tona todos esses movimentos que estavam escamoteados, estavam escondidos, eles não se sustentam mais, então estão estourando. As pessoas estão em verdadeiros caldeirões em que não suportam mais essa pressão do cerceamento, aí numa visão mais territorialista, a questão do território, do direito de ir e vir. Isso interfere nas experiências ancestrais que nós trazemos do que diz respeito à questão da privação. A gente acessa memórias de passado, onde vivíamos isso de forma às vezes obrigatória, e hoje, por entendimento e por necessidade de fazermos isso, porque se não fizermos o distanciamento social, nós podemos está levando o vírus de uma forma mais avassaladora para a sociedade e gerando a contaminação e a recontaminação de pessoas e sobrecarregando o sistema de saúde. Isso é fato, os estudos todos apontam para essa necessidade de isolamento, ou de afastamento, ou de distanciamento. Então nós estamos fazendo isso mais consciencialmente, não de forma obrigatória como no passado. Nós éramos escravizados, nós éramos cerceados do nosso direito de ir e vir, quando vivíamos em ditaduras, em monarquias, em espaços que nos tiravam a liberdade. Então há também, mesmo que seja conscientemente colocado pelos governos e que nós entendamos a necessidade de fazer, me vem isso aqui agora. A gente acessa os momentos de rebeldia quando nós não queremos mais viver presos.
E ali, como essa necessidade nos impõe de vivermos isso, porque a vida, a preservação da vida, está também falando por trás, que agora não é você querer ir para a rua porque alguém lhe impõe. É que você sabe que se você for para a rua, você pode se contaminar e você pode ir a óbito. Ou pode não encontrar um leito de UTI ou de um hospital que possa lhe acolher. Então, de forma ou de outra, nós estamos entrando em contato com conflitos que são nunca antes vistos nesse movimento do século passado, do século atual, do século XX, do século XXI. É muito, muito, muito difícil para todos nós que estamos vivendo nas nossas casas e que aqui vem a minha parte de finalização da nossa exposição, na tentativa de trazer um certo tipo de consolo do que podemos fazer com a família, o que a família passa, como é que está a família. O que tem sido apontado é que há realmente um movimento de muito conflito. As pessoas estão acabando o repertório na tentativa de entreter os seus filhos. Os pais, e eu tenho casos dos meus pacientes que eu atendo, estão tendo que exercer a maternidade e a paternidade como antes não exerciam. Eram pais que imputavam aos seus servos ou aos seus trabalhadores domésticos ou aos seus funcionários fazerem o trabalho do que eles que deveriam estar fazendo, e agora, como as escolas se fecharam, eles têm que ficar do lado dos filhos, fazendo as condutas das tarefas do lar, fazendo os exercícios, o contato com as redes sociais para eles poderem interagir através via da internet. E estão entrando em estresse, percebendo, nossa, eu agora estou percebendo o que é ser mãe. Aí citando, uma delas citou para mim, agora eu entendo minha mãe quando dizia que ser mãe é padecer no paraíso. Eu tive uma frase dessa de uma das pacientes que me trouxe numa sessão de terapia. E aí eu venho percebendo, agora é o momento de olhar para dentro. Olhar para o papel social em que vocês escolheram, no papel de mulher, no papel de marido, no papel de mãe, no papel de filho, e tentar da melhor forma possível equacionar as arestas que estão surgindo. As dificuldades, elas são inerentes. É verdade que nós hoje em dia temos alguns recursos, como eu disse, que podem facilitar isso. Você pode entreter o menino dando um tablet para ele ficar horas em fim jogando, só que agora são 24 horas convivendo com aquele menino. Ele não tem hora para ir para a escola. Ele não tem hora para ir para o parque, ele não tem hora para ir para o shopping center com o empregado ou com vocês, é o tempo todo dentro de casa. Então está sendo necessário, ou melhor, está se fazendo necessário o uso da criatividade. Muitas pessoas estão usando esse momento com muito mais criatividade, estão conseguindo fazer o mergulho interior e percebendo habilidades que antes não percebiam. E esses processos só se dão se vocês conseguirem fazer silêncio. O movimento do silêncio, ele é imprescindível para você escutar a própria alma. A vivência do mergulho interno, ela nos obriga, ou melhor, ela nos favorece a perceber aquilo de melhor que trazemos, como também fará também com que você se encontre com o que há de mais sujo, de negativo e que vocês queriam esconder, mas que agora vocês não vão conseguir mais esconder. Você podia esconder do outro, mas o mergulho para dentro faz com que você entre em contato com a sua realidade profunda. E aí você não consegue mais esconder de você mesmo. Antes os mecanismos eram os mais variados, agora os mecanismos estão mais escassos. Então a proposta é, vão para dentro para contactar com o ser crístico que vocês são, com aquilo de melhor que vocês trazem como expressão do ser infinito que vocês têm em potencial. Mas nesse encontro consigo mesmos, vocês também encontrarão com aquilo de mais triste, de mais calamitoso, e que vocês tentaram escamotear, esconder, mas que agora o tempo não pode mais ser, ou melhor, o tempo urge. Não há como vocês procrastinarem, não há como vocês protelarem e ficar empurrando para frente o movimento do conhece a ti mesmo. Lá na questão 919, como sempre eu tenho citado, do Livro dos Espíritos, o Kardec já nos trazia a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Isso aqui foi Santo Agostinho trazendo a resposta a Kardec de que o movimento já foi feito há 2.400 anos atrás, quando Sócrates, no pórtico de Delfos, quando contactava com a Pitonisa, que era uma médium da época, ele viu escrito no pórtico, conhece-te a ti mesmo. E ali naquele movimento de mergulho interior, do conhecer-se a si mesmo, porque a verdade está dentro de vocês, não está fora. E no movimento de conhecer-se a si mesmo, vocês descobrirão a grande potência divina que somos. Mas não há como descobrir potência sem reconhecer a sombra que ainda habita em nós, as tendências que temos da concupiscência, da lascívia, da maledicência, da irritabilidade, da agressividade,
do meliante que habita em cada um, da meretriz que muitos de nós trazemos em potencial, do ser delinquente que somos. Se não olharmos para isso tudo, nós não conseguiremos ver no outro a potência que o outro é. E não conseguiremos ter a empatia de viver e aprender que o outro é a manifestação do que ele consegue ser. E no entendimento, na compreensão, nesse processo empático de aceitação do que você traz ainda como característica e decisões internas de mudança, de transformação para o movimento da atitude dessa transformação, você implica-se em si mesmo e não no outro fazer aquilo que o outro não dá condições de fazer, porque o processo que o outro traz nada mais é a expressão do que ele pode alcançar. O que cabe a nós é não sermos o efeito do que os outros nos diz. Então, quando há uma fala mais agressiva de uma mulher que está dentro de casa, que não aguenta mais, está fazendo os trabalhos domésticos de um modo geral, e que o homem está preocupado que está perdendo o emprego, que diminuiu a receita, mas as despesas continuam as mesmas, as crises que começam dentro da conjugalidade, o espaço do silêncio e do diálogo com o outro. O que está acontecendo? Não adianta entrar no embate da gritaria, porque ambos estão sob estresse, é um momento de estresse coletivo. Aí vem o entendimento e a clareza que a doutrina nos traz, o silenciar, o esperar passar o momento da crise, dar um tempo maior para depois chamar. O que foi que houve, amor? Você está estressado, eu sei, não está fácil manter isso que está sendo mantido, mas eu também estou. Eu estou vivendo um momento de dificuldade, eu estou com medo do coronavírus, eu estou com medo de como será a minha vida no futuro, como será a condição da nossa família, nossos filhos, como vamos honrar a escola, como vamos honrar isso, em que tempo a nossa empresa vai começar a reerguer-se, ou em que tempo eu vou começar a ter as receitas que eu tinha antes. Esse espaço do diálogo se faz condição sine qua non para que haja a mudança e a transformação dentro do clã, dentro da realidade da convivência familiar. Essa proposta, portanto, do Conhece a Ti Mesmo é o grande chamado para que nessa relação familiar, quando a nossa querida Joana de Ângeles vai falar na sua obra Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer: a família é um compromisso dignificador e não um ringue de lutas. Não é um ringue de lutas a família. E ela continua no livro da sua série psicológica, que é O Despertar do Espírito. Ela vai trazer: a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Porquanto, no mesmo clã, os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. Não há como disfarçar. O elan que se estabelece no lar tem valor decisivo, muitas vezes na conduta do indivíduo, onde quer que se encontre, tornando-o inibido, introvertido ou jovial, agradável, como efeito das ocorrências do ninho doméstico. E ela finaliza: os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas que vivenciaram antes. Esse processo, portanto, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda também da mentora, ela vai dizer: a família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, lapidando as arestas das imperfeições, depurando-se das sujidades morais, limando as anfractuosidades dos sentimentos e condutas, que merece carinho, mas constitui campo de desenvolvimento e de conquistas, nunca prisão ou fronteira delimitadora, impeditiva dos grandes saltos na direção do triunfo sobre si. E ela, em outra obra que eu citei acima, ela vai dizer: família e lar, representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. E ela remata na família universal, no seu livro chamado Desperte, Seja Feliz. Ela vai dizer: a família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral que leva à conquista da sabedoria. Essas mensagens, portanto, são trazidas pela benfeitora nas suas obras da série psicológica, e assim nós vamos concluindo a nossa preleção de hoje.
falando resumidamente que e a família hoje, como vai? Ela vai de acordo com aquilo que nós estejamos fazendo, do uso que nós estamos tendo dessa oportunidade evolutiva. Como seria a contribuição que o Espiritismo tem dentro daquelas doutrinas filosóficas, espirituais, científicas e religiosas que é o Espiritismo, que nós aqui falamos para o público mais diretamente espírita, para que possamos, nesse momento, usarmos todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, nas suas bem-aventuranças, na sua máxima, que está lá no Evangelho, quando ele disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mostrando que honrar pai e mãe é a premissa básica que nós, enquanto filhos, podemos ter para que o clã doméstico se estabeleça em bases mais seguras e que nós possamos expressar no mundo lá fora a nossa condição de cristãos que vivenciamos no mundo, respeitando as dinâmicas que o mundo nos impõe, as vivências externas de dor, de sofrimento e que podem ser abrandadas quando nós nos apoiamos de forma segura no Evangelho de Jesus, nos sustentando naquilo que ele nos deu, as máximas mais importantes que foram trazidas quando ele nos disse: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não há um movimento de amor a Deus nem amor ao próximo se nós não nos amarmos. E o amor a nós mesmos só se dá quando fazemos o mergulho no insondável do self. Esse mergulho de si para si mesmo, o processo do autodescobrimento, do autoconhecimento. Quando assim, o ir para dentro é o grande chamado para que a família, como vai, não seja a família que está sendo representada nos estudos que estão se trazendo das desconfigurações, dos desenvolvimentos das psicopatologias, das destruições das relações conjugais, das brigas entre pais e filhos, dos movimentos de feminicídios e tudo o que tem acontecido, segundo os estudiosos que estão apontando, que possamos neutralizar esse tipo de movimento, trazendo Jesus para nossas vidas. E uma forma segura disso se estabelecer é o que nós estamos propondo nas nossas várias apresentações que nós já estamos tendo em alguns centros espíritas, do ir para dentro, fazendo os processos da oração, respeitando o seu momento de silêncio ao amanhecer, fazendo visualizações criativas de paz e de bem-aventurança para o seu grupamento familiar e não esquecer da implantação do culto do Evangelho no lar. Esse momento com Jesus que nos traz uma grande benesse e que esse benefício ele pode ser estendido a todos os lares e que nesse momento de crise a gente tem tempo suficiente para ficar ouvindo vários noticiários do dia, mas não tiramos 20 minutos para que possamos assim concluir ou colocar dentro da nossa dinâmica o culto do Evangelho, quando nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos traz Jesus contigo. E aqui eu encerro como seria a implantação do culto do Evangelho e que benefício ele podia nos trazer para que a família, na pergunta trazida pelo Centro César, pudesse ser a melhor possível daqui a um tempo, como é que ela estaria, que seja a família universal da convivência entre pares, que pelos laços da consanguinidade consigam estreitar a ponto, através do amor, da fraternidade, da solidariedade, os laços que possam ser da família dos espíritos que se unem com o propósito único de amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. E aí eu deixo para vocês essa mensagem: Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando a família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos, e nesse momento de clausura, de isolamento, de distanciamento, se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia,
qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite. Nós não podemos demandar, então de forma obrigatória faremos o Evangelho e ficaremos dentro do próprio lar. Ela diz, não demandes a rua nessa noite que fazes o culto do lar. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles, SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos acompanhe, nos ilumine e nos fortaleça nessa jornada de ir para dentro, tendo Ele como nosso guia e modelo, fazendo assim o uso do teu Evangelho, da tua Boa Nova, como roteiro seguro para as nossas vidas. Muito obrigado e muita paz.